Ministros do STF monitoram deputados que votaram a favor do pacote anti-STF. Foco especial são aqueles com processos em andamento na Corte. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão monitorando de perto a atividade de deputados federais que votaram a favor do chamado pacote anti-STF, com atenção especial para aqueles com processos em andamento na Corte. A reportagem do jornal O Globo revela uma vigilância minuciosa, indicando um clima de crescente desconfiança e confronto entre os poderes. A classificação dos deputados que apoiam as restrições como insensatos, mesmo estando sob investigação, demonstra a gravidade da situação na percepção dos ministros. A aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do projeto que limita decisões monocráticas dos ministros e a PEC que permite ao Legislativo suspender decisões do STF acirra ainda mais o conflito. A reportagem destaca que a decisão final sobre a constitucionalidade das propostas caberá ao próprio STF, sugerindo um potencial embate jurídico de grandes proporções. A monitoração dos deputados pode ser interpretada como uma forma de o STF antecipar-se a possíveis ações que comprometam sua independência e legitimidade. Senador Rogério Marinho reage à matéria do Globo sobre perseguição por parte do STF a deputados. Se isso for verdade, estamos diante de chantagem de um poder sobre outro. A reação do senador Rogério Marinho à reportagem do O Globo revela a gravidade da situação e a percepção de uma possível interferência indevida do STF no Legislativo. Sua declaração no X: sinceramente espero que a informação da jornalista seja improcedente. Caso contrário, estamos diante de um flagrante caso de chantagem e pressão indevida. Expressa preocupação com a independência dos poderes e a saúde democrática do país. A comparação da situação com um suspense político ou um reality show de poder reforça a percepção de uma luta de poder acirrada, onde a busca pela popularidade pode ofuscar a busca pela justiça. A declaração de Marinho não é apenas uma resposta individual, mas um alerta sobre um possível desequilíbrio no sistema de freios e contrapesos. A afirmação de que o Brasil e a democracia não merecem tais notícias, que atentam contra a independência do Legislativo e desmoralizam o arranjo institucional brasileiro, destaca a preocupação com a imagem do país e a necessidade de transparência e respeito às instituições. Para o espanto de zero pessoas, deputado de esquerda aciona o STF para derrubar PEC que limita os poderes do STF. A ação do deputado Paulinho da Força, ingressando com um mandado de segurança para suspender a tramitação da PEC 28/2024, que confere ao Congresso o poder de suspender decisões da Corte, ilustra a polarização política e a utilização estratégica do Judiciário. A ironia da situação, um deputado acionando o STF para impedir a limitação dos poderes do STF, reforça a percepção de um jogo político complexo, onde a busca pelo poder e a manutenção do status quo podem prevalecer sobre os princípios democráticos. A defesa do relator da PEC, deputado Luiz Felipe, que argumenta que a proposta resgata a independência do Judiciário, contrasta com a visão do deputado Paulinho. A recorrência de ações semelhantes por parte do deputado Paulinho da Força demonstra uma estratégia deliberada de usar o STF para bloquear pautas consideradas contrárias aos interesses do próprio STF, criando um ciclo vicioso de judicialização da política. A reação do senador Rogério Marinho, alguém tem que fazer o trabalho sujo, revela jogo emporcalhado nos bastidores para reverter a situação. E para tentar pôr panos quentes, o presidente do STF afirma que o Brasil vive um momento de elevação da civilidade. Rogério Marinho discorda veementemente. A declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre o Brasil viver um momento de elevação da civilidade e que o ativismo judicial é um mito e o país está em um momento de grande harmonia entre os poderes, contrasta fortemente com a percepção de outros atores políticos, como o senador Rogério Marinho. A afirmação de Barroso, feita em um evento patrocinado pela JBS, empresa envolvida em controvérsias judiciais, gera questionamentos sobre a imparcialidade e a objetividade da avaliação. A omissão de Barroso sobre temas relevantes, como as anulações de multas bilionárias em favor de condenados na Lava Jato, fragiliza sua declaração e reforça a percepção de um distanciamento da realidade. O senador Rogério Marinho também reagiu com declaração do presidente do STF, afirmando que virou comediante. Ele acredita que a longevidade excessiva no cargo de ministro provoca descolamento da realidade e distanciamento do que de fato acontece no país. Importante definição de mandato máximo 12 anos para permitir que futuros ministros estejam em linha com o espírito do tempo.
A sugestão de um mandato máximo para ministros do STF demonstram a polarização e o poder sem limites da Corte. E a declaração de Barroso sobre a grande harmonia entre os poderes parece contradizer a realidade da crescente tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional.